Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite para todos aí, sejam bem-vindos. Esse vídeo aqui é para falar de 3 assuntos, tá? O primeiro tema aí seria com relação à iluminação da nossa guerrilha, né? Aproveitar um vídeo noturno aí para falar sobre isso. O segundo sobre o consumo pós remap que a gente fez, tá? E aí uma curiosidade que é importante falar, tá? Aqui nesse vídeo. E o terceiro sobre essa nova tabela de preços aí das revisões da Royal, tá? E tem algumas coisas interessantes aí no meio do caminho. Bom, eu vou começar falando sobre consumo, tá? Porque no vídeo aí a gente vai entrar no trecho mais escuro e fica legal de vocês verem, tá? A questão do farol. Então, com relação ao consumo, algo que está me surpreendendo, tá? Eu não sei ainda, não posso afirmar ainda, mais uma vez, porque eu só abasteci a moto para ir para o trabalho, tá? Aí de Recife a Suape e de volta deve dar aí na casa dos 100 km, vai, algo em torno disso, tá? Eu vou ver direitinho quando eu estiver na moto, quando eu for reabastecer, tá? Eu enchi o tanque pela boca lá do tanque, né? Tá bem alto o nível, já no limite. E fui pro trajeto do trabalho e voltei, tá? E assim, de painel, o consumo ficou numa média de 31 quando eu cheguei em casa, tá? Então assim, bem elevado e no modo desempenho, que naturalmente é um modo que consome mais. Só que a pisada que eu foi nessa tocadinha aí que tá aparecendo no vídeo, tá? Entre 90, 100, então nada muito puxando muito na moto, tá? Só na casquinha ali do acelerador. E cheguei em casa com essa marca que eu falei para vocês, para ser mais preciso, 30.9, porque eu fiquei um tempinho na frente da garagem para abrir o portão, então acabou que caiu um pouquinho, mas uma média aí de 30, 31, tá? De painel. Então quero fazer essa medição lá na boca do tanque, novamente, né? Quando eu for completar o tanque, para a gente ver e fazer aí a média de consumo para ver se realmente houve diferença na prática, tá? De forma empírica aí na boca do tanque, tá? Bom, falando agora com relação à iluminação, dá para ver aí que a iluminação da guerrilha ela é boa, tá? Ela assim, não é um farol ruim, né? Poderia ser um pouco melhor, tá? Nos trechos mais escuros eu percebo que fica muito bom, mas nos que tem algum tipo de iluminação, seja de algum veículo que vem na contramão, às vezes você não consegue assim ter 100% de visão, tá? Ela se perde um pouco, a iluminação ali em meio a outras luzes e não destaca assim na pista, tá? Mas de forma geral é ok, atende aí a necessidade que a gente tem, tá? Então basicamente é isso. Aí dá pra ver que tá bem, mesmo com o farol do caminhão, o farol da gente se destaca ao lado do farol do caminhão, né? Então é um bom farol, tá? Não tem muito o que falar. Tem esse defletorzinho que eu coloquei aí para teste, tá? Ele tá até um pouco torto. Depois eu vou falar sobre ele, onde eu comprei, tá? É da Takama Parts. Achei bacana porque assim, se com aquela bolinha ali já dava uma mínima quebradinha de vento ali, né, no peito, com o defletor já deu uma boa melhorada, tá? Não tá perfeito, né? Mas é o que tem para hoje e foi a solução que eu vi aí de momento para utilizar, tá? Ficou ok, tá aprovado, tá? Só preciso regular ali para deixar ele alinhado, né? Que ele ficou um pouco penso aí para a esquerda, tá? Bom, basicamente é isso, gente. Eu vou agora falar com vocês. Eu vou fazer uma gravação aqui da tela do computador para anexar aqui no vídeo. E a gente vê essa questão. Até tem um fato curioso que eu utilizei as tabelas, né, e utilizei IA para fazer esse comparativo aí e pegar qualquer eventual pegadinha, né, que existe aí na nova tabela, né, comparada com a antiga, tá? E tem coisa meio esquisita aí, tá? Mas a gente vai se aprofundar nisso agora mesmo, tá? Vamos lá pro vídeo então. Bom, gente, vamos lá. Vamos começar por aqui, né? Pelo manual da moto, tá?
Primeira coisa, antes de mais nada, antes de qualquer plano de revisão, vamos ver o que é que o manual do usuário aqui do proprietário fala sobre a revisão, tá? Entre outros itens aqui que aparecem, tá? Eu peguei o que é principal no momento aqui, que é a questão da troca do óleo, tá? Óleo e filtro, né? Então, o que é que o manual fala aqui? Ele fala que aos 500 quilômetros, tá? Porque aqui é vezes 1000, então meio aqui vai dar 500 quilômetros. Há uma troca de óleo, tá? E troca de filtro. Aos 5000, ele coloca uma troca aqui e aqui também do filtro, só que aqui embaixo esse asterisco ele significa troca do óleo do filtro sugerida para melhor vida útil do motor. É exatamente o mesmo texto que está vindo agora na tabela, tá? Que a gente vai ver daqui a pouco. E ela faz da mesma forma, de maneira alternada, ou seja, a de 500 lá, a primeira, ele troca o óleo, filtro. A segunda, de 5000, ele não troca, tá? Nem óleo nem filtro. Ele só recomenda a troca, mas não troca, tá? De 10 ele troca, 15 não troca, 20 troca, 25 não troca. E assim vai alternando até aqui os 50.000 ou 60 meses aí da manutenção periódica da moto que está no manual, tá? E aqui tem um texto interessante que é o seguinte: o cronograma de manutenção detalhado aqui ajudará você a manter sua motocicleta Guerrilla 450 meticulosamente para obter um serviço livre de problemas. O cronograma fornecido é baseado em condições médias, então isso aqui é interessante, tá? De pilotagem. Indica os quilômetros nos quais inspeções regulares, ajustes, substituições e lubrificações devem ser realizados. A frequência da manutenção deve ser executada dependendo da severidade da condição de condução ou se a motocicleta for usada em um ambiente muito empoeirado. Tá? Contato com o concessionário Holyfield mais próximo para obter conselhos especialistas e realizar a manutenção necessária. Show de bola! Tendo isso em mente que o manual do proprietário já fala nessa sugestão de troca, mas não obriga a troca aqui, tá? A gente vem para a nossa tabela. O que é que eu fiz? Eu pedi para a IA, tá? E agora vem um ponto curioso, eu usei a IA aqui da OpenAI para ele pegar essas duas tabelas e me falar assim, olha, tem alguma pegadinha nisso aí? Como é que é isso, né? Porque assim, os valores falam em uma redução de 30%, no caso da Guerrilla, em torno de 30% aí do valor final, tá? Só que tem alguns pontos aí que de cara você já vê, mas numa análise da IA, ela traz isso de forma bem clara pra gente, tá? Eu vou entrar aqui, e aqui está o contexto, tá? Quem quiser colocar aí, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, e a imagem, né? E pedir para ele fazer o seguinte, olha, analisa a planilha de revisões antiga, esquerda e a nova direita, e me fale se há alguma pegadinha nessa reformulação, pois nas revisões em todas antigas havia troca de óleo, e nas novas a troca é de cada 1000, 10.000, 20.000, onde tínhamos até 30.000 antes e agora vai ter até 25. Nos intervalos novos, onde não há troca de óleo, a troca a cada 5.000 ficou facultativa para o proprietário. A Royal fala que houve uma redução de cerca de 30%, mas na prática, caso queira realizar a troca do óleo em todas as revisões, vai ficar a mesma coisa que a tabela antiga, mais caro ou a mesma coisa? Bom, aqui é a resposta da IA, tá? Após analisar os dados ali. Assim, uma pegadinha de marketing nessa reformulação. A redução de cerca de 30% divulgada pela Royal Enfield é verdadeira apenas se o proprietário seguir exatamente o novo plano de manutenção, ou seja, não trocar o óleo nas revisões intermediárias de 5.000, 15.000 e 25.000. Tá? E aqui cabe um parêntese, tá? Nesse texto aqui, que é o seguinte. Várias motos aí do mercado, que estão no mercado, tá? Elas recomendam uma troca por utilizarem óleo sintético aos 10.000. Eu pessoalmente, particularmente, não faria troca a cada 10.000, faria 5 pelo meu tipo de uso, tá? Faria a cada 5, mas várias marcas tem esse recurso de fazer a 10.000, tá? Inclusive a própria Triumph, que faz a 16.000, né? A primeira lá com 1.000, a segunda com 16, ou seja, 15.000 aí de intervalo para troca. E a gente vai falar sobre um caso que, pesquisando aqui, outras coisas acabou aparecendo aqui para mim, eu achei interessante trazer para vocês no vídeo também, tá?
Então vamos lá. Aqui ele vai trazer o mapa antigo, né, a tabela antiga, tá? E até os 30 mil ele dá um valor de aproximadamente 4.773,14 centavos. Com a tabela nova a gente vai até os 25 mil. E aí ele faz as contas, né? Ele vai somar todo aquele valor e chegamos no valor de 3.246, ou seja, de 4.700, vamos arredondar aqui, 4.700, quase 4.800, a gente caiu para 3.200. Pô, legal, né? Então aí vem a propaganda dos 30%, tá? Mas e se eu continuar trocando óleo a cada 5 mil? Aí agora ela começa a criar cenários aqui, tá? A primeira, aqui está a questão. Vamos descobrir quantos economizamos retirando óleo das revisões intermediárias. Observe os custos. Revisão antiga, 5.453, aí ele vai descrevendo a diferença 221, tá? Essa diferença é praticamente óleo filtro arruela do bojão do óleo, né? E a pequena diferença de mão de obra. O mesmo ocorre nas revisões de 15 e 25 mil. Então, se repete em 15 e 25, tá? Então, isso me dá um total aí, com as trocas de óleo, se eu fizer a cada 5 mil, e se a concessionária cobrar o mesmo valor, né, que venha cobrando na tabela antiga, eu vou ter algo em torno de R$ 664,53 nessas 3 trocas facultativas, tá? Aí ele coloca aqui, ou seja, a economia inteira vem simplesmente de não trocar o óleo. Show de bola. Se você pedir a troca do óleo nessas revisões, aí ele cria o cenário com a troca do óleo. Então, 3.246 mais esse 664 vai para 3.900. Lembra que o nosso valor lá da tabela antiga é 4.770 e alguma coisa, quase 4.800, tá? Então, considerando que a concessionária vai cobrar o mesmo valor, né, nessa troca facultativa, realmente a gente tem uma redução do valor, tá? O valor aí cai para 3.900 fazendo a troca a cada 5 mil, tá? Então ainda é um ganho. Só que tem outro detalhe. Mais para frente ele vai voltar a falar disso, que é justamente aqui, ó. Ainda falta comparar porque a tabela nova termina em 25 mil e não em 30. Pode ser que ela vá até 30, pode, mas o que está na tabela lá, nessa nossa tabela nova é 25 mil quilômetros, tá? Ou 36 meses, beleza? A outra ia até 30, ou 36 meses também, tá? Então o que é que ele pegou? Ele pegou essa de 30 e jogou para frente. E aí eu fico até 25 ou 36 meses, ok? Bom, então comparando com a antiga, 4.773, nova 4.900 a 5.050, comparando com a antiga e incluindo essa de 30 aqui, que não está aqui nessa tabela, tá? Então se você planeja ficar aí até os 30, bom, já te prepara porque tu vai acabar pagando aqui, ó, entre 4.900 e 5.50 numa projeção, tá? Então tu sai dos 4.773 da tabela anterior aqui, da antiga, tá? E indo até os mesmos 30, né? Tu vai pagar isso aqui, ó, entre 4.900 e 5.050, tá? Mas tem outro detalhe, né? Porque são os 36 meses também, então se tu for pelo tempo, ok, tu vai economizar, tá? E pelo tempo, tem outra observação também que eu vou fazer daqui a pouco, tá? Então, outra pegadinha aqui, a propaganda fala em redução de 30% no custo das revisões, mas na prática ela mudou também. Antes, primeira revisão os 500, agora 1.000, ok, eu acho isso positivo, tem gente que mora longe da concessionária, isso aqui facilita, tá? Mas ele fala aqui que você reduz um pouco a percepção de custo logo no início, mas não altera muito o gasto total. O que realmente mudou? A Royal Enfield passou a dizer que o óleo pode permanecer até 10 mil. Ela não passou a dizer. O próprio manual do usuário, do proprietário, já falava isso, né? Isso acompanha uma tendência de vários fabricantes já seguem. A KTM, Triumph, BMW, Honda, alguns modelos e Yamaha, alguns modelos. Hoje existem óleos sintéticos que suportam essa quilometragem. Então não é necessariamente uma economia forçada. Houve uma mudança na especificação de manutenção.
Ok. A questão é, a Guerrilla Himalaia continua usando praticamente o mesmo motor Sherpa 450 e muitos proprietários preferem manter trocas a cada 5.000, especialmente em uso severo, trânsito intenso, calor, viagens com alta rotação e poeira, para maior margem de segurança. Aí a gente viu que nesse cenário a gente chega na casa dos 3.900 aí, trocando toda, para cada revisão, até os 25.000 trocando óleo, a gente chega em 3.900 no total, tá? O que é bem abaixo dos 4.700 e quase 4.800 lá da tabela antiga. Então ele traz uma consideração final dele aqui, tá? Há uma reformulação que favorece a percepção da economia. A redução de aproximadamente 30% é real se você seguir o novo plano e não trocar óleo nas revisões intermediárias. Se você optar por manter a troca de óleo a cada 5.000, o custo acumulado fica um pouco próximo do plano antigo e pode até ser ligeiramente maior. Isso porque ele está considerando até os 30.000, tá? E a de 30.000 já não está mais nesse contexto da nova tabela, ela já é por fora da garantia. A comparação divulgada pela fabricante também é favorecida pelo fato de que a nova tabela publicada iria apenas 25.000, enquanto a antiga mostrava custo de 30.000 km. Sem a revisão dos 30, na nova tabela a comparação direta fica incompleta. Para quem pretende fazer ok, tudo bem, isso aqui já é um comentário que ele quis colocar aqui no vídeo, tá? Bom, dito isso, eu acho que para quem vai fazer por tempo, talvez seja um pouco mais interessante, tá? Porque aí o cara não rodou muito e não necessariamente ele vai precisar trocar um óleo em toda a revisão, tá? Pode ser que em uma ou outra, por ter usado muito pouco, ele consiga isso, tá? Embora que o óleo tenha uma validade, mas eu acho que não chega a 6 meses, né? Chega mais, tá? Porque carro é assim também, então carro, tá certo que o giro do carro é bem menor, né? E aí vai de modelo para modelo, enfim, é algo que você pode ponderar, tá? E aqui vem um caso bem interessante para encerrar aqui o vídeo com vocês, tá? A questão da reclamação aqui de um proprietário de uma Speed 400, tá? Que eu achei interessante porque assim, a Triumph ela fala bastante nessa coisa do plano como diferencial da venda, só que pelo que eu entendi, pelo que o proprietário aqui relatou no Reclame Aqui, eu vou deixar o texto aqui para que vocês dêem um pause e leiam, tá? Mas basicamente é assim, é tempo e quilometragem. Por exemplo, a segunda revisão é 16.000, e a garantia total 2 anos, né? Mas digamos que eu leve, sei lá, eu não consigo atingir 16.000 quilômetros para fazer a segunda revisão, mas no tempo eu fui lá e bati aquele tempo, tá? Então se eu cheguei no tempo da revisão, eu faço a revisão, continuo rodando com a moto, tá? Ainda em garantia, e quando eu chegar na quilometragem, eu vou ter que obrigatoriamente, para manter a garantia ainda, eu vou ter que fazer, tá? Então se por um acaso, porventura, eu passar 2 períodos, vencer 2 períodos ali para a revisão da quilometragem, eu vou ter que fazer 3 revisões, 2 por período e uma de quilometragem, tá? Então essa é a queixa do cara aqui no Reclame Aqui, tá? E a Triumph responde aí, o direito de resposta, ela vem aqui e responde a pessoa lá, tá? Isso através do saque deles. E ele fala que é assim que é, ó. Vamos ler aqui rapidinho, tá? Só para encerrar. Lamentamos pelos pontos relatados, tá? O cara também reclama, que vocês vão ver que ele fala que só tem um mecânico na oficina para fazer isso, enfim, mas é uma questão da concessionária e não é a marca, né? E a concessionária optou por esse padrão na oficina de uma pessoa só para atender várias motos, enfim. Tá? Então lamentamos pelos pontos relatados e agradecemos pela oportunidade de esclarecer os fatos, bem como pelo seu feedback, que nos auxilia a melhorar o nosso serviço e de toda a nossa rede concessionária. Sobre o plano de manutenção, esclarecemos que ele é elaborado visando a maior qualidade e segurança das motocicletas. Conforme determina o manual do proprietário Triumph, as revisões devem seguir o critério tempo e quilometragem, o que acontecer primeiro. Assim, quando a motocicleta atinge o intervalo de quilometragem previsto, a revisão correspondente precisa ser realizada de forma completa, exatamente como especificado pelo fabricante. Mesmo que algum item tenha sido trocado recentemente
na sua revisão anual, não é possível reutilizá-lo ou pular etapas, pois cada tipo de revisão tem objetivos distintos. A anual cuida do desgaste por tempo, enquanto a de quilometragem trata de desgaste pelo uso real. A respeito dos valores cobrados, trabalhamos com preços recomendados. O cara também reclama lá dos valores, diz que são bem altos, tá? De peças, essas coisas. Ele aqui rebate dizendo que trabalhamos com preços recomendados, mas cada concessionária possui autonomia para pequenas variações, sobretudo em razão das especificidades locais, como custo de aluguel, de espaço e mão de obra. Quanto à possibilidade de acompanhar a realização do serviço, aqui já é outra queixa dele, não vem um caso, tá? Mas basicamente é isso aí, turma. Eu vou deixar aqui na tela das revisões, tá? Tem sim pegadinha, tá? E pelo que parece tem pegadinha para todo lado, tá? Assim, todo lado aspa, né? Que se você for um cara que, sabe, roda muito pouco, aquele circular ali pouco e acaba fazendo por tempo, acredito que talvez valha a pena pular, né, a troca do óleo. Mas se você usa normalmente, né, e eventualmente um uso mais severo, uma velocidade mais alta na rodovia, pega mais trânsito, num calor, na temperatura alta do motor, etc e tal, ou um ambiente com muita poeira, uma estrada de terra, muito tempo, enfim, eu aconselho, aconselho a fazer a troca, e a gente viu que a troca vai ficar aí na casa, o valor total até os 25 também tem isso, tá? Vai ficar aí na casa de 3.900, que é abaixo, né, dos 4 e quase 4.800 da tabela antiga, tá? Mesmo fazendo a troca de todos em todas as revisões do óleo até 25. Tá, galera, é isso que eu queria falar. Então, assim, nem tudo que reluz é ouro, tá? E também nem tudo é de se jogar fora, tá? Houve algum ganho sim, mas eu acho que houve mais perda do que ganho, tá? Apesar dos valores serem mais altos, mas a quilometragem ia até 30 mil e obrigatoriamente ele trocava óleo em todas elas, tá? Mas fica aí a análise, tá? E eu quero saber o que vocês têm a falar sobre isso. Ok, gente? Então, que Deus abençoe a vida de vocês. Que permita que seus sonhos sejam realizados aí, que dê força para vocês para o dia a dia, para conquistar seus objetivos, tá? Agradeço mais uma vez a presença de todos, aí se puder deixar o like, se inscrever no canal, a gente agradece, tá bom? Um abração para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.